Pessoal, vamos para o nosso giro pela política no Rumble do dia 12 de setembro, hein? Obrigado a todo mundo que vem assistir o nosso quadro aqui. Nesse quadro, a gente junta as várias notícias de política que teve no dia. Tá tendo muita notícia de política por conta da proximidade das eleições. Então a gente junta tudo aqui num quadro único e fala para vocês num segmento só. Evita ter que falar muito sobre isso lá no YouTube, onde é mais arriscado. Aqui a gente pode falar com mais liberdade, né? Pois bem, hoje vamos falar notícias trazidas por Grilo Viajante, juiz, estatista e várias outras pessoas, e vamos falar sobre Lula descarta megacomícios. Por que será, né? O cara da marmita, agressão do bem, Bolsonaro virou Minas Gerais e muito mais, né? Bom, vamos começar aqui falando sobre algumas pesquisas, que a pesquisa em si não tem grande novidade aqui, mas parece que a coisa nos bastidores, aí, nas internas, a coisa tem mudado de figura. Já está cada vez mais claro que Bolsonaro está bem posicionado nisso daí, né? Então, segundo diz aqui o Diário do Poder, o agregado de pesquisas está mostrando que Bolsonaro virou no Sudeste. Isso é fundamental, porque a gente sabe, né, que o Sudeste é a grande incógnita. O Nordeste, o Lula ganha no Nordeste. A região Norte e a região Centro-Oeste é meio empate, Bolsonaro leva alguma vantagem, mas são regiões relativamente pequenas, tem poucos eleitores, então não faz muita diferença. Lula ganha no Nordeste, Bolsonaro ganha no Sul. A questão é, e o Sudeste? O Sudeste é o grande fiel da balança, porque é onde tem um maior número de eleitores, e até aqui estava meio indefinido, né? E parece que, à medida que o tempo vai passando, que vai chegando perto da eleição, a gente vai vendo números mais favoráveis a Bolsonaro. O Bolsonaro teria virado no Sudeste, ele já está ganhando aqui no Sudeste, o que leva a crer que ele vai ganhar a eleição certamente. E parece que a mudança foi significativa, tá? Os números que eles estão colocando aqui da pesquisa APIV, que faz semanalmente 37 mil entrevistas em mais de 1.000 municípios e coisa e tal, detectaram uma mudança significativa, principalmente nessa última semana. Será que o 7 de setembro teve mesmo esse efeito todo? Eu não duvido não, né? Porque realmente foi muito bonito, foi muito grande o 7 de setembro. Mostrou que tem muita gente do lado do Bolsonaro. Não é à toa que o TSE proibiu o Bolsonaro de usar as imagens dos comícios de 7 de setembro, né? Bom, o Matheus Leitão vem trazendo aqui números péssimos para Bolsonaro. Aonde? No Datafolha. Ah, porra. Datafolha, ninguém se importa com isso, né? Aí ele está dizendo aqui que não, entre os entrevistados, 40% disseram que o líder da extrema-direita é o mais agressivo ao público feminino. Datafolha sendo Datafolha. Não quer dizer nada esse pessoal. Impressionante. Agora, essa daqui foi muito engraçada. Lula descarta megacomício. Não vamos fazer nenhum megacomício, porque sabe como é que é? Megacomício dá muito trabalho, coisa e tal. Não, meu amigo, o Lula não faz megacomício. Olha só o Lula tentando fazer um comício de tamanho médio, porque essa área toda aqui, mesmo que ela estivesse cheia, não daria um megacomício, daria um comício grandinho, né? Daria para essa área aqui é uma área grande, dá para encher de gente ali, né? Se tivesse cheio, mas nem ali encheu, né? E ele sabe que agora, olhando para Bolsonaro no 7 de setembro, trazendo multidões e multidões em Copacabana, em Brasília, qualquer coisa que ele conseguir, meu amigo, vai ficar feio. É muito engraçado o Lauro Jardim querendo ajudar o Lula, assim, não, que foi a campanha do Lula que descartou megacomícios. Não, meu amigo, quem descartou megacomícios pro Lula foi o povo que não vai nos comícios do Lula. Vamos falar sobre o caso do homem que negou marmita a petista e que revoltou as redes sociais. Vocês lembram, a gente falou sobre esse caso ontem, e eu falei que o cara podia não ser bolsonarista, podia ser petista, não fazia sentido nenhum um bolsonarista gravar um vídeo daquele jeito. E, de fato, ele hoje veio aqui, pediu desculpa, falou que, né, e não falou nada. Repara que não tem um ponto aqui. O nome do cara é Cássio Senali. Se alguém tiver informação sobre ele, para saber se realmente é bolsonarista ou é petista, por favor avise, porque eu não sei não, me parece muito claro o caso aqui. O cara não fala em momento algum que ele é bolsonarista, ele pede desculpa, ok, se for bolsonarista, fez essa besteira e pediu desculpa, né, fazer o quê? Pessoas erram, faz parte. Eu continuo não entendendo muito bem o que ele queria fazer ali, por que ele gravou isso dali. Mas, enfim, pediu desculpas, ok, não tem grandes problemas. Mas não sei não, hein? Eu não descarto que ele seja do PT, seja de esquerda e está fazendo isso aqui de onda, né? Foi feito de propósito para tentar jogar a coisa, ficar ruim para Bolsonaro. Como apareceu o rosto dele, a coisa viralizou,
Aí, meu amigo, ele ficou com medo e voltou atrás, e aí pediu desculpa e coisa e tal. Ele não fala em momento algum que ele é bolsonarista. É a imprensa que está assumindo que ele é bolsonarista. Parece que ele é um empresário da região de... uma região do interior de São Paulo ali, né? Itapeva. Enfim, vamos ver, né? De qualquer forma, não deve ter grandes problemas isso daí. Era uma narrativa que o pessoal queria emplacar, mas ficou muito estranho isso, né? O próprio cara pediu desculpa e não tem lógica nenhuma isso daí. O TSE proibiu Bolsonaro de usar as imagens do 7 de setembro em campanha eleitoral, né? Só mostra que realmente machucou. O pessoal ficou falando que não, 7 de setembro não muda nada, não tem nenhuma, não quer dizer nada. Foi época que o comício fazia mudar a voto das pessoas e coisa e tal. Olha só, o Lula até parou de fazer mega comícios, né? O problema deles é isso daqui, cara. Olha só Copacabana. Olha só, pra quem não conhece Copacabana, tá vendo essas barracas aqui, ó? Isso aqui é onde começa a areia, tá? Então, a partir daqui, esse pessoal que tá todo desse lado de cá, tá todo mundo na areia para ver o Bolsonaro aqui, né? Ele tá aqui na pista da coisa, a outra pista tá totalmente tomada. Cara, em Réveillon não enche desse jeito. Em Réveillon não enche desse jeito. O Réveillon é uma grande festa em Copacabana. Você pode dizer que, ao contrário do Réveillon, isso aqui só encheu metade de Copacabana, porque, né, o lado de lá, você vê, tá vazio ainda, e isso é verdade. Copacabana é uma praia muito longa, são 4 quilômetros de praia. Então, o lado de cá tá mais vazio, mas repara, onde estava o carro de som do Bolsonaro, que aqui é perto do posto 5, onde eu fiquei também, olha só que loucura que é isso daqui. Não tem espaço para nada, totalmente tomado, né? E aquele negócio, não precisa usar em campanha, todo mundo viu isso acontecer, né? Todo mundo percebeu o tamanho que foi o 7 de setembro no final das contas. Não é à toa que o pessoal da esquerda está desesperado, né? E como cresce o desespero dos petistas, a gente começa a ver aquelas ações do ódio do bem, você sabe, né? O pessoal do PT, quando ele agride alguém, não tem nada demais, é tudo normal. É pela democracia, né? A gente agride pela democracia e coisa e tal. É o que esse pessoal costuma tentar engrupir as pessoas, né? Aqui no 7 de setembro, em Londres, lembra? Lá em Londres teve também manifestação, aliás, teve em várias cidades da Europa, teve manifestação pró-Bolsonaro no 7 de setembro. O pessoal fez festa mesmo, na Europa toda. Isso é uma coisa muito importante, porque é o que eu falo para vocês, os gringos só veem as notícias aqui do Brasil pela mídia brasileira. E aí a mídia brasileira totalmente pró-Lula, totalmente esquerdista, totalmente contra Bolsonaro, o pessoal acaba com uma imagem de que Bolsonaro não tem apoio nenhum no Brasil, o que não é verdade, ao contrário, ele está prestes a ser reeleito. E tendo essas manifestações lá na Europa, ajuda o pessoal a perceber que, olha só, não, tem gente apoiando o Bolsonaro sim, né? E aqui em Londres aconteceu um fato um pouco mais triste, que foi justamente, teve a manifestação brasileira e um rapaz foi lá com a bandeira do Lula. E tudo bem, ninguém falou nada com ele, ninguém criticou ele. A mulher pode ter falado alguma coisa com ele, mas, né, fisicamente não fez nada, e ele vai dar uma cotovelada nela. Vamos dar uma olhada aqui. Não, você vê que ele olhou para ela e, olha só, ele olhou e deu a cotovelada com intenção, não foi assim, alguma coisa sem querer, né, e coisa. E o pior é o seguinte, o guarda ainda foi lá falar com a mulher, né? Pô, que absurdo é esse, porra? Eu vou te falar um negócio. Aí o cara foi embora, foi lá, deu a cotovelada na mulher, de graça, e foi embora. Não foi só ele não, a gente falou ontem que o Lucas Moura assumiu o voto em Bolsonaro, criticou o comunismo e coisa e tal, e recebeu ofensas depois disso lá em Londres, né? Para você ver, o que acontece nesse caso? Os brasileiros que estão em Londres, que estão na Europa, uma grande parte deles é esquerdista, né? É o pessoal que critica o Brasil lá fora, sem estar aqui no Brasil, né? E daí estão criticando o cara porque ele se posicionou. Eu fico muito tranquilo com isso, primeiro porque o europeu não vota aqui. Eles vão ter uma surpresa quando verem a margem de vitória do Bolsonaro por aqui, que eu suspeito vai ser muito maior do que meramente ganhar no primeiro turno. Teve aqui no Brasil também, infelizmente, aqui, ó, os petistas agrediram um deputado bolsonarista em Londrina, né? Grupo lembra os camisas negras de Mussolini, que ficam com a cabeça raspada, né, skinhead. Atingiram, foi o deputado Felipe Barros, do PL do Paraná. Parece que estava ele, estava o filho dele, estava o pai dele, fazendo panfletagem, entregando santinho. E o pessoal veio agredindo e coisa e tal, dando soco, coisa e tal. É o que eu falo. É sinal de desespero da esquerda. A esquerda está desesperada, perceberam que vão perder a eleição.
estavam dormindo o sonho eterno do Datafolha. Ah, não, no Datafolha o Lula está ganhando no primeiro turno. Ah, o Datafolha está dizendo que é tão bom e coisa e tal. Só que cada vez mais o pessoal começa a olhar para a coisa e começa a ver que o Datafolha está sozinho nessa parada. É Datafolha, Ibope lá, o IPEC, sei lá qual é o nome novo do Ibope, e os outros institutos de pesquisa todos já estão caminhando para empate técnico, para dar o mesmo número, a mesma quantidade de votos, ou seja, o 7 de setembro fez uma diferença enorme. Eu acho que o 7 de setembro fez mais diferença não em trazer votos para Bolsonaro, mas em mostrar quantos votos Bolsonaro tem. Bolsonaro mostrou que tem muito voto. Não tem como você ser um candidato sem apoio e levar aquela multidão em Copacabana, aquela multidão na Avenida Paulista, lá em Brasília também, e em várias cidades do Brasil. Teve 7 de setembro em várias cidades, realmente foi impressionante. O Lula continua tentando destruir Ciro Gomes, né? Aqui João Filho, que deve ser certamente lulista, está vestindo a camisa da campanha do Lula, que o objetivo é destruir Ciro Gomes. Aí tá aqui, o triste fim do Ciro Gomes, rebaixado por si mesmo a cabo eleitoral de Bolsonaro. Ele queria que o Ciro Gomes se rebaixasse a cabo eleitoral do Lula, por algum motivo, né? E não fala sobre o óbvio, que se o Lula quisesse que se o problema do Lula fosse a esquerda ganhar, fosse tirar Bolsonaro, olha só, o Lula desistir seria muito mais fácil do Ciro ganhar do Bolsonaro do que do Lula. Indo Lula e Bolsonaro para o segundo turno, Bolsonaro ganha fácil. Ciro e Bolsonaro, eu já tenho minhas dúvidas. Se o Lula desistir, a chance do Ciro crescer é muito grande, né? Eu não gosto do Ciro, o Ciro é keynesianista, é desenvolvimentista, vai destruir a economia brasileira, vai querer privatizar, vai querer estatizar coisa, reverter privatização, mas a verdade se tem uma população muito grande que não vota em Lula de jeito nenhum, não existe uma população tão grande assim que não vote em Ciro de jeito nenhum. Então, realmente, eu acho que se o Lula desistir, seria muito mais fácil para o Ciro. No entanto, a gente sabe que não vai dar certo. As duas cabeças ali vão brigar e, dessa forma, vão acabar perdendo as duas, né? E é isso daí mesmo. Eu acho positivo que Ciro continue e a Tebet também. Eu não descarto que eles desistam na reta final, hein? Eu falei para vocês, essa eleição ela está caminhando para ser resolvida no primeiro turno. Tome cuidado como você vai votar. Esquece aquele negócio, não, vou votar no cara do Novo no primeiro turno, para depois, no segundo, eu voto no Bolsonaro, coisa e tal, como eu fiz em 2018. Me arrependo profundamente disso. Felizmente não teve maiores consequências, mas nesse ano vai ter, porque nesse ano eu diria que é a chance grande de resolver essa coisa no primeiro turno. Deve dar Bolsonaro está bem folgado nisso daí, só tem notícia boa, mas é sempre arriscado. Não esquece esse negócio de votar em candidato alternativo aí no primeiro turno, né? Bom, ontem acabou o Rock in Rio, não teve nenhuma novidade, apesar da produção do Rock in Rio ter proibido manifestações políticas, adivinha, um monte de artista de esquerda falou a favor do Lula, criticou Bolsonaro e coisa e tal, e ninguém tá nem aí, porque a gente sabe que, ok, o Rock in Rio tem aí o pessoal mais jovem, gosta e coisa e tal, mas é um festival que já teve seus dias de glória. Eu, sinceramente, desde que virou uma coisa muito política, eu parei de acompanhar o Rock in Rio e, sinceramente, não tenho muita vontade de voltar a frequentar lá não, né? E depois aquele negócio, é o que eu falo, é uma minoria que, no final das contas, gosta dessas coisas, né? A Ivete Sangalo pediu mudança no dia da eleição, não sei o que lá, abalou o Rock in Rio com sua euforia. Para com isso. Ivete Sangalo, olha só, Ivete Sangalo nem canta rock. Aonde que vira o rock nisso daí? É o que eu falo, né? Enfim, o Lula está apostando nas traições para ganhar do Bolsonaro no primeiro turno. Lula, tu tá fudido, Lula. Ele tá querendo dizer aqui o quê, né? Que você tem muito candidato a deputado federal, a deputado estadual, e ele acha que alguns desses deputados vão apoiar o Lula, e não vão, mesmo sendo do partido do Bolsonaro, vão apoiar o Lula e coisa e tal. E eu não descarto que no Nordeste você tenha alguns casos desse, mas esse é um ponto que o Lula vem batendo desde o primeiro dia da campanha, desde lá de trás. Eu falei para vocês, aquelas pesquisas Datafolha dando Lula já ganhando com certeza no início, né? O objetivo era justamente esse, era atrair pessoas do PL, do PP, para a campanha do Lula. Não funcionou no final das contas, o PL, PP, republicanos fecharam a questão no Bolsonaro. O Bolsonaro está com a base de apoio enorme no Congresso, deve eleger muito deputado estadual e federal também.
Então não adiantou essa regra aí, mas isso continua até hoje. Não, porque os deputados vão trair Bolsonaro. Meu amigo, essa altura do campeonato, faltando 3 semanas para a eleição, né, nem que se trair faria diferença alguma coisa agora, né? E, por outro lado, traição para Bolsonaro, a gente tem aqui, ó, o pai de santo da Anitta se revolta com um político e assume, eu voto em Bolsonaro. Ih, rapaz, o pessoal vai ficar chateado com isso, hein? Por um monte de motivos. O pessoal adora criticar, dizer que Bolsonaro é intolerante com religiões de matriz africana e coisa e tal. E eu nunca vi Bolsonaro criticando particularmente pai de santo, né, candomblé e coisa e tal. Então, de fato, não tem nada a ver esse tipo de coisa, mas a esquerda adora dizer isso. Nem no candomblé, meu amigo, até no candomblé Bolsonaro tá ganhando. Eu vou te falar um negócio, esse pessoal tá ferrado. E a coluna do Estadão aqui, Mariana Carneiro, ela fala que, olha só, nas últimas pesquisas, o Bolsonaro tem levado vantagem na hora de atrair o último grupo de eleitores indecisos ainda no Brasil, né? A gente já falou sobre isso. O pessoal que vota em Bolsonaro vai votar em Bolsonaro. O pessoal que vota no Lula vai votar no Lula, não tem jeito. Agora, tem um grupo de eleitores ainda indecisos que é principalmente mulheres de baixa renda. Esse é o último grupo que ainda não tem uma decisão muito forte, não parou para pensar ainda. E, segundo eles estão dizendo aqui, mesmo no Datafolha, fica claro que Bolsonaro tem avançado nesse público. O Lula não consegue avançar, né? E o motivo é óbvio, é a questão dos evangélicos, né? Evidentemente, eles terminam aqui dando uma patada no Bolsonaro, eles têm que fazer isso, né? Eles falam assim, não, para Felipe Nunes, Bolsonaro bateu no teto com a estratégia focada em nichos, como os evangélicos, e não tem jeito, não consegue subir mais e coisa e tal. Lorota isso, tem muito mais coisa para o Bolsonaro melhorar nisso daí. O próprio uso da Michelle Bolsonaro mostra um interesse nesse público e ela tem tido sucesso com isso. A Michelle é alguém que suaviza a imagem do Bolsonaro, que atrai mulheres nesse caso, né? Então, o próprio pessoal aqui está vendo mais uma preocupação nisso. Mesmo no Datafolha, Bolsonaro está avançando entre os indecisos. O Ciro Nogueira está falando aqui que viraram Minas Gerais, ou seja, pelas pesquisas internas que eles têm, Minas Gerais, Bolsonaro já está na frente do Lula. Eu estou começando a achar que, de fato, o 7 de setembro fez diferença, hein? Aquilo que eu falei, eu acho que o 7 de setembro faria mais diferença de mostrar o quanto o Bolsonaro tem de voto do que de efetivamente mudar o voto das pessoas, mas talvez eu esteja errado, talvez realmente tenha mudado muito o voto. O fato do pessoal, é aquilo que a gente viu, até um cara da esquerda falando aqui, né? O cara da esquerda, o Trauma, lá, ele falando que não, eleição, ninguém gosta de apostar no perdedor na eleição, a eleição, os votos vêm da expectativa de ganhar a eleição. E, nesse ponto, de fato, o Bolsonaro deu um show no dia 7 de setembro, porque mostrou que tem muito voto. Deve ter virado muita gente aí, muita gente que estava sem jeito de declarar apoio a Bolsonaro, muita gente que ainda estava com aquela ideia de que, não, Lula já ganhou, não vou nem entrar nisso daí, porque Lula já ganhou, coisa e tal, percebeu que, olha, tem uma chance de evitar que o Lula ganhe. É só votar no Bolsonaro, né? E Minas Gerais, lembra, tem aquela fama de que sempre, em todas as eleições do Brasil, quem ganhou em Minas ganhou no Brasil, né? São Paulo é o maior colégio eleitoral, mas São Paulo, como é muito ligado ao PSDB, já teve gente do PSDB que ganhou em São Paulo e não ganhou a eleição nacional. Minas Gerais não. Minas Gerais, quem ganha em Minas, ganha no Brasil. É realmente impressionante e Bolsonaro já está na frente em Minas. Muito bom isso, né? O Ciro Nogueira também apontou o desespero do PT, né, justamente falando, olha só, o pessoal já tá reclamando, não sei o que lá, já estão no desespero porque já perceberam que estão perdendo o voto mesmo, né? Apita o juiz, apita o jogo, juiz, termina, acabou, na beira do gramado o desespero do PT, pedindo o fim da partida antes da hora. Tem um vídeo aqui, olha só, esse aqui é lá de 7 de setembro, e tem um outro vídeo que ele mostra, que eu mostrei ontem também, lá no Twitter, né, do Lula falando sobre não que eleição não resolve tudo, que também tem que ver esse vídeo aqui do Lula dizendo, esse vídeo foi gravado ontem, tá? Foi gravado ontem pelo Lula. Olha só o que o Lula fala. Estamos vendo a briga que está acontecendo no Chile, e aqui no Brasil nós vamos ter que levantar a cabeça e lutar, porque não é possível que um país do tamanho do Brasil tenha o desprazer de ter no governo um miliciano, sabe, responsável direto pela violência contra o povo pobre, responsáveis
pela morte da Marielle, responsável pelo impeachment da Dilma, responsável por mentirem a meu respeito, e eu acho que vocês podem ficar certos que nós estaremos juntos nessa luta. Tá batendo desespero entre os caras, hein? Vou te falar um negócio. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.